fazendo regras de como se rouba mais a população, e é isso que trata dessa reforma tributária. Salve, salve! Uma discussão quente está rolando na Câmara dos Deputados, a tão falada reforma tributária. O foco está na regulamentação dos novos impostos sobre o consumo. Isso tem gerado muita polêmica. Essa reforma, resultado da reformulação do sistema tributário, aprovada em 2023, trouxe à tona os impostos IBS, CBS e Imposto Seletivo, que estão causando muito rebuliço no cenário político. Os deputados do PT, os famosos lulistas, estão jurando de pé junto que essa reforma vai transformar o Brasil em um verdadeiro paraíso, em um país mais igualitário. Mas será que podemos acreditar neles? Ou será que os deputados da base do governo estão mentindo descaradamente para aprovar essa reforma? Ora, teve até deputado que ousou dizer que a carne está na cesta básica. Mas é claro, os lulistas não passaram ileso. E a verdade sobre essa reforma tributária é de assustar. É hora de desmascarar essa farsa. Acompanhe essa compilação dos debates que rolaram na Câmara dos Deputados. Quero registrar que esta reforma melhora a renda do povo brasileiro, diminui a tributação incidente sobre os produtos em geral. A carga tributária Brasil afora será reduzida. Que esta casa, junto com o governo do presidente Lula, tenha a oportunidade histórica de, neste momento, simplificar o sistema, dar transparência ao sistema tributário brasileiro e reduzir, repito, reduzir a carga tributária. Presidente, essa reforma ela é desastrosa para o país. Desastrosa. Nós estamos startando dia 1 com uma alíquota segunda maior do mundo. E ainda eu tenho que escutar dizendo que não vai ter arrecadação, não vai ter aumento de impostos, pois eu aposto o que quiserem que vai ter sim aumento de arrecadação. E pior, além de ter aumento, não está se dizendo nada, nem 1 milímetro do que a população vai receber em troca. Nada. Aí fala em simplificação, nós substituímos lá na PEC, que já avisamos que ia dar ruim, 5 tributos por 4, que é CBS, IBS, o imposto sobre pecado, pecado agora é tomar cervejinha, mudou o discurso, Lula, e mais o imposto estadual, e mais, em 10 anos de transição, teremos que conviver com 9. Essa PEC tem 50% de artigos falando de exceções, um absurdo total, não sei aonde que a simplificação é. Acho que a gente tem que dar um basta no negacionismo, inclusive no negacionismo de dados. Todos os dados pontuam com a diminuição da carga tributária média neste país, que hoje chega por volta de 40%. Mas, para além disso, tem uma profunda simplificação na política tributária, o que vai favorecer, inclusive, investimentos internacionais. Enfim, é para nós termos um país mais igualitário. Olha só, o PT, com essa reforma, ele está criando uma verdadeira seita política. Ele está criando quase que uma nova religião, na qual a alegria do pobre é o pecado, o imposto do Lula agora é a salvação. O PT se mostra uma seita religiosa, uma religião política que quer determinar, via decreto, e o que é pecado ou não, para espiar os pecados, roubando o pecador. Então, agora, a cervejinha do domingo virou pecado, o churrasquinho do domingo virou pecado e o salvador de tudo agora é o Lula. Agora uma parte do seu churrasco, da sua mordida no churrasco, vai virar imposto que vai para o Lula. O golinho da sua cerveja já vira imposto que vai direto para o Lula, é isso. Essa reforma agora é uma reforma que vai piorar a vida do pobre. Esperem e vocês verão. Desde a PEC que nós nos manifestamos contra essa reforma. A proposta em votação foi intensamente discutida no âmbito do grupo de trabalho, muitas audiências públicas, muitas mesas de negociação, de modo que está maduro o projeto para votação. Nós temos aqui uma situação onde este projeto deveria ir para 8 comissões.
E para aqueles que estão nos ouvindo, cada comissão tem um rito, tem prazos, tem proporcionalidade partidária, tem época para apresentar emendas, para fazer audiências, e aqui é tudo a jato, e isso sem desmerecer o grupo de trabalho. O grupo de trabalho foram 7 parlamentares escolhidos, né, dos 7 maiores partidos, então nem todos os partidos estavam, e pasmem, uma reforma tributária. O Sul e o Sudeste não tinha gente na comissão, com exceção do relator que foi designado ontem, o deputado Reginaldo, que é de Minas Gerais, que fez um belo trabalho, eu não tenho dúvida disso, mas o fato que Sul e Sudeste, que representam a maior parte do PIB da população, não estavam presentes nesse GT. Grupo de trabalho, com 7 parlamentares de 513, fazendo audiências a já, ok, pode ter o seu mérito, mas não é regimental, não é o rito, não é o correto. E esta reforma tributária, vocês podem falar quantas reuniões, quantas isso, a gente sabe muito bem como foi. Fizeram de meses para cá, escolheram parlamentares, colocaram um texto a jato e volto a falar. Os 7 parlamentares foram heróicos, sim. Passaram madrugadas, redigiram um texto que veio do governo, não consideraram os projetos em andamento aqui, não foram para as comissões para as 8. No mínimo, tinha que ter uma especial. No mínimo, nem isso a gente teve. Aumenta as alíquotas para o consumidor final, é mais regressiva do que o atual modelo e impacta diretamente em diversos setores e não há sequer um estudo de impacto em qualquer dos setores. E o governo e a casa querem que aprovemos assim, em voo cego. Já fizemos isso antes, deu errado, os setores depois fazem conta dos seus prejuízos, depois vêm contactar os deputados por que votaram a favor. Temos que ter muito mais rigor aqui no processo legislativo que foi violado por esses grupos de trabalho, que, como muito bem pontuou, não tem representatividade dos estados produtivos, dos setores realmente que são aqueles que contribuem para o erário público e também para o emprego. Nós, do PSOL Rede, queremos entrar nesse debate para colocar armas no imposto seletivo, sim, para colocar carne e proteína na cesta básica, para ampliar para o CAD único alguns elementos do cashback, para isentar livros, enfim, tem um conjunto de ideias e propostas de um imposto progressivo necessário à justiça tributária nesse país. Presidente, só para corrigir o deputado Chico Alencar, na verdade a proteína não está na cesta básica, tá? Infelizmente, porque são 213 artigos apoiados pelo governo do PT, cujo relator é do PT, que não tem nenhum membro do GT de São Paulo, que não é o meu estado, mas todos sabem que é o estado que mais arrecada do Brasil, não tem do meu estado de Santa Catarina, mas tem da galera que ama a renda, o dinheiro e o bem alheio. Essa reforma é feito lobo mandando criar galinha. Exatamente isso. 500 páginas protocoladas hoje, deputado Duarte. Hoje, protocolada. Ninguém tem problema de ler, e eu li, talvez seja a exceção, mas a maioria de fato não leu e ninguém discorda disso. E não tem estudo de impacto, apesar de estar hoje protocolado. Estamos aqui para votar uma reforma tributária que vai colocar no lombo daqueles que inclusive fizeram campanha para o Lula, em sua maioria talvez, como os motoristas de aplicativo, de iFood, que agora podem receber aí 26, quase 27% de imposto a mais. Nós temos aí agora uma publicidade que foi feita no início do ano de inclusão da carne na cesta básica. Olha como o Lula promete as coisas, né? Só que não. Agora enviaram sem a carne na cesta básica. Por quê? Porque a publicidade já foi feita, então não importa se agora não vai ter mais picanha. A cervejinha, que acabaria inclusive com a guerra, né, lá da Rússia, agora também vai ser taxada. O seu vinho também. Ou seja, aquelas pessoas que fizeram L, a minha vontade agora é falar o seguinte: bem feito, faz o L, só que não. Porque para mim é inacreditável que no universo de 220 milhões de brasileiros, onde temos aí quantos milhões acima de 35 anos, que o cara mais capacitado
para poder guiar um país seja o Lula. Isso é inacreditável. Um cara que cortou, Sargento Faur, 708 milhões da segurança para poder combater o crime organizado. Um cara que cortou 4 bilhões da educação básica, das bolsas de estudo da farmácia popular. E você pode achar, poxa, ele está cortando porque a arrecadação está caindo para a arrecadação aumentar. Mentira! Arrecadou 8,72% e continua gastando. Aí eu te pergunto, para você que talvez foi enganado, né, pela esquerda, como está a sua casa? Está com cobertas de linho egípcio, como a da Janja, que gastou aí, né, queria gastar 89 mil reais? Como que estão as suas viagens, você aí que fez o L? Porque o Lula, somente nesses anos, já gastou 3,3 bilhões em estadias e em viagens. Ou seja, eu não vou falar para você admitir publicamente que você errou, porque eu sei que muita gente tem orgulho e fala, eu não vou falar, eu fiz o L, mas eu não vou falar. Eu não peço para você fazer isso, não precisa fazer isso. Não precisa você que votou no PT e está arrependido admitir isso publicamente. Só te peço uma coisa, só não cometa o erro novamente. Vamos discutir, vamos trabalhar o texto e vamos aprovar essa reforma tributária hoje. Do ponto de vista histórico e comparativo, ela representa um avanço em termos de transparência, controle social, simplificação do sistema, alíquota zero para a cesta básica. Então, o governo do presidente Lula, aquele que hoje bate 54% de aprovação, isolando a extrema-direita, fazendo uma pactuação democrática, combatendo a fome, reduzindo a desigualdade, defendendo a democracia, bora dar mais um passo para reconstruir esse país e aprovar hoje a reforma tributária. Em 3 minutos, alguns pontos terríveis dessa reforma. Foi avisado lá quando votamos a PEC, centralização de poder, quebra do pacto federativo, vamos ter um conselhão que tem superpoder de arrecadar e distribuir, a DARF paga lá no município, vai por esse conselhão, é uma escolha fazendo regras de como se rouba mais a população, e é isso que trata dessa reforma tributária. O imposto seletivo, que foi para, essencialmente na época, ser para cerveja, bebida alcoólica e cigarro, agora é para inúmeras outras coisas, inúmeras. E vou dizer aqui, porque, por exemplo, entre as exceções, e lembro aqui, que 250 artigos tratam de exceções dessa reforma. 250. Aí o deputado que me antecedeu falou que vai sair mais barato a cesta básica. A carne não está na cesta básica, deputado. A água mineral não está na cesta básica. Açúcar, refrigerante açucarado tem que pagar mais. Bastava não cobrar da água mineral, porque ficaria mais barato, que não está na cesta básica. Aliás, o imposto seletivo é uma artimanha para arrecadar mais, e isso está na base do cálculo para a alíquota geral, um grande absurdo. E o que faz o político? O político escolhe o que é essencial ou não, e sabe, deputado Maurício, o que não é essencial? Produções artísticas, produção de TV, isso vai ter benefício, vai pagar 60% a menos. Mas sabe que os políticos decidiram que não é essencial? Ambulância, veículo de resgate, vai pagar mais. Isso é a escolha do político, utilizando o dinheiro alheio para beneficiar um em detrimento de outro, sempre assim. E aí tem 513 artigos, tem 513 deputados, o PT, o 13 sempre no meio, né? O PT que é o relator, vocês acreditam que é para beneficiar o povo, mas não é possível. Aí cria o nano empreendedor. O nano empreendedor só pode faturar R$ 3.300. Digamos que ele tem de lucro só 30%. Estão normatizando a pobreza. O cara vai ter salário de R$ 1.000 por mês. Por quê? Tudo para não arrumar a faixa do microempreendedor, para tributar cada vez mais, digo mais, vou mais além, punição de quem poupa, previdência privada que deveria ser um seguro, para incentivar a poupança. O Brasil é um dos países que menos tem poupança no mundo. O que a reforma diz? Eu vou tributar em 21%. Tu economizou a vida inteira, quando morre tributa de 21%. E como é que o cidadão diz que vai ter menos imposto se está escrito? É óbvio que não leu, ou é ignorante, ou é mal intencionado.
Porque esse texto aqui, esse calhamaço todo aqui... Desculpa. Tem nem... Desculpa, presidente, mas... É isso. É isso. São mais de 500 páginas protocoladas às 2 da manhã. Tem nem condição agora de reordenar para ler. Olha, presidente, isso aqui é um absurdo. Nós não temos condição, deputada Adriana Ventura, de debater um texto desse, de discuti-lo. 2 da manhã foi protocolado isso aqui. Só para organizar, quanto tempo vou levar agora? Impresso frente e verso, para poder olhar bem, nem gosto de tanta impressão, tanta papelada, mas para poder olhar rápido, para poder tentar entender alguma coisa, é assim. Então, presidente, isso aqui é um esculacho, com todo o respeito. E aí a gente ouve aqui na tribuna outro parlamentar dizendo que não tem aumento de impostos. Todo mundo sabe, aliás, o ministro Haddad esteve ontem na residência oficial com os líderes e disse que a alíquota é para que o Estado tenha o suficiente de impostos arrecadados. Ora, para o Estado ter o suficiente de impostos arrecadados, tem que cobrir os déficits. Para cobrir os déficits, vai ter que tirar mais dinheiro do bolso do cidadão, não tem outra saída, ainda mais do jeito que esse governo gasta. Gasta e rouba. Então, lá atrás, deputado Gilson Marques, acho que é importante fazer esse resgate. Nós alertávamos já na discussão da PEC que, em que pese a boa intenção do projeto original de simplificação, com o governo do PT era impossível nós garantirmos que não haveria aumento de tributos, nós garantirmos que não haveria problemas insanáveis. E agora o que a gente está vendo nessa discussão, eu tenho só 3 minutos para falar das mais de 500 páginas, não tivemos um espaço num grupo de trabalho novo, não teve uma cadeira em nenhum dos grupos de trabalho. Isso é um absurdo. O Rio Grande do Sul também não. Santa Catarina também não. Nós não participamos da discussão da reforma tributária, onde foi proposto e mal proposto. São 500 artigos e mais de 600 emendas apresentadas. Então, o texto não está bom. É quase uma emenda para cada artigo, então a gente precisa rever esse texto. Eu quero aqui trazer algumas preocupações. Eu acho que a gente tem que defender, não necessariamente setores, a gente tem que defender as pessoas, o contribuinte, e nós temos que defender direitos. E eu quero falar do direito à saúde, que vai estar prejudicado se o texto da reforma se mantiver tal como apresentado no último relatório, hoje, às 2h da manhã, deputada Gisela. O que diz o texto? O texto modifica o artigo 14 do Código Tributário Nacional, que regula as imunidades, e nelas se enquadram as santas casas e hospitais filantrópicos. Eu estou defendendo a saúde do cidadão brasileiro que faz uso das santas casas e dos hospitais filantrópicos através do SUS. São mais de 27 mil instituições filantrópicas que prestam serviço gratuito nesse país. Todos nós aqui temos nos nossos estados pelo menos uma Santa Casa, que é quem presta atendimento totalmente pelo SUS, gratuito para a população, cuja tabela de remuneração de serviços não tem revisão desde 2013. Então, essa reforma, quando cria obstáculos para as entidades filantrópicas, hospitais, usufruírem da imunidade que ela tem direito, eu estou falando de imunidade, não estou falando de isenção, prejudica o atendimento. São 230 milhões de atendimentos por ano na área da saúde, 778 mil alunos têm bolsa de acesso por algumas filantrópicas, 625 mil vagas de atendimento pelas entidades na área da assistência social. De fato, essa reforma é uma verdadeira atrocidade. Os pobres, mais uma vez, serão os mais afetados, pagando ainda mais impostos. Enquanto isso, os amigos do rei receberão benefícios e vantagens. E quem paga é o povo.